estudar este capítulo, você poderá definir processos de gestão de pessoas, identificar as partes de cada processo de gestão de pessoas e avaliar os resultados de processo de gestão de pessoas. Um processo é sempre um encadeamento de ações e tem como característica principal o dinamismo. Portanto, todo processo é dinâmico. Vamos tentar entender agora o processo de gestão de pessoas, que segundo o Dutra 2006, é formado por pessoas, pela organização e pelos processos de apoio e bases estruturais. Em constante dinamismo, esses elementos se combinam também em busca do equilíbrio organizacional. É esse equilíbrio que vai garantir a sobrevivência das empresas. Logo, no modelo de gestão estratégica de pessoas, busca-se o equilíbrio permanente entre as pessoas e a organização. Poderíamos utilizar como metáfora uma filarmônica. O gestor de pessoas seria o diretor da orquestra. É ele que deve harmonizar as ações de todos os músicos. Cada gesto seu é importante, mas deve também selecionar os instrumentos adequados, oferecer condições para que cada um possa oferecer o melhor. Aliado a isso, a estrutura do teatro deve ser adequada às necessidades da acústica, de espaço e do conforto. Cada músico deve buscar seu aperfeiçoamento constante e saber se relacionar com os outros para interagir de forma agradável e cooperativa. Com a combinação de todos esses elementos, será possível iniciar um processo que resultará num som perfeito, o som de uma orquestra filarmônica. Por isso, o gestor de pessoas, tal qual o diretor de orquestra, deve possuir várias competências. Ao estudar o capítulo 3, caro aluno, você terá a oportunidade de saber quais são essas competências que fazem do gestor de pessoas aquele indivíduo capaz de integrar todos os membros da organização, de forma estratégica para alcançar resultados extraordinários. Eu disse que a gestão de pessoas é um processo que depende de várias atividades. Entre elas, uma das mais importantes é o treinamento. Afinal, como afirma Chiavenato em 99, o treinamento é considerado hoje como um meio de desenvolver competências nas pessoas para que possam se tornar mais produtivas, criativas e inovadoras, e assim contribuir com o alcance dos objetivos da organização. Já imaginou o que aconteceria se uma orquestra não estivesse constantemente ensaiando ou treinando suas habilidades? Você deve estar pensando, sim, eu sei que é importante treinar, mas como planejar um treinamento? Você verá no caderno de estudos que essa atividade, segundo o Spector em 2002, é também um processo formado por 5 etapas. Avaliação da necessidade de treinamento, definição de objetivos, projeto, aplicação e avaliação do treinamento. Eu diria mais, que o treinamento é um processo contínuo, onde a avaliação inicial e a avaliação final, às vezes, se encontram. No material de estudos, você poderá encontrar ideias que o ajudarão e o incentivarão, por meio do autoestudo, a entender de que trata cada uma dessas etapas. Falando em avaliação, não poderíamos deixar de estudar, neste capítulo, o processo de avaliação de desempenho. Hoje, esse processo é de fundamental importância para o desenvolvimento das organizações. É muito mais do que apenas medir o desempenho de um colaborador. Para Pontes, em 86, a avaliação de desempenho é um programa amplo que deve servir de retroinformação sobre o desempenho do empregado,
possibilitar o diálogo entre chefe e subordinado, para melhorar o desempenho e servir como instrumento de desenvolvimento. Por isso, entre outras coisas, é importante também aprender a oferecer e receber feedback. O processo de avaliação de desempenho requer uma série de cuidados para se obter dados confiáveis, que possibilitem tomar decisões administrativas, utilizar esses dados para pesquisas ou mesmo para ajudar as pessoas a identificar pontos fortes e fracos. Você já deve ter passado por várias experiências avaliativas e deve saber que quando ela não responde a um planejamento cuidadoso, pode levar a resultados desastrosos. É necessário, pois, saber escolher critérios de avaliação, selecionar o método adequado e quem será o responsável para avaliar. Ela vai te mostrar que quadro que tu tens dentro da tua organização. Quais são as características, né, de cada um dos teus subordinados, né, dos teus colaboradores. Tu vai poder identificar ali os pontos fortes e pontos fracos de cada um deles. Então, se a gente for pensar, organizações que realmente levam a sério a avaliação de desempenho, utilizam até mesmo os levantamentos de ponto fraco para gerar o próximo treinamento para aqueles colaboradores. Porque senão eu fico só contratando e mandando embora, e é muito caro para a empresa hoje fazer isso. As pessoas têm medo por quê? Porque por muito tempo essa coisa de avaliar foi vista como algo que vai gerar alguma coisa ruim. Então, se eu estou imaginando que eu vou ser promovido, se a minha avaliação de desempenho for ruim, então eu não vou mais ser promovido. Então, gera no sujeito que está mal preparado para encarar essa avaliação como algo assim, não posso mostrar o que eu tenho de ruim, só posso mostrar meus pontos fracos, só tenho que dizer assim, tudo que eu faço bem, tudo que eu consigo fazer. A organização mais inteligente, mais moderna já mostra assim, olha, nós vamos identificar o que tu tens de bom e nós vamos aprimorar e nós vamos ver o que tu não estás fazendo tão bem ainda e nós vamos te treinar nisso. Porque hoje as empresas, grandes empresas, não têm mais o funcionário como algo descartável. Porque, vamos imaginar, eu tenho um defeito, eu tenho uma fragilidade, uma fraqueza no meu trabalho. Então eles vão me mandar embora por isso. Mas eles vão contratar um outro sujeito que tem talvez as minhas dificuldades e mais 10. Vale a pena para a organização? Identificar talentos, que às vezes se tu não faz uma boa avaliação, até tu contrata um sujeito para um cargo, mas ele tem uma competência altamente desenvolvida para outro que tu nem percebeu. Se tu não avaliar de forma bem séria, bem concreta e mensurável mesmo, cada comportamento que ele apresenta, tu vai deixar passar os talentos. Por outro lado, tu vai deixar passar as fragilidades da tua equipe, tu não vai conhecer as pessoas e tu não sabe por que às vezes eles estão se relacionando mal com tal situação, por que eles não estão se desempenhando bem em tal outra coisa. No momento que tu mapeia isso, tu tem um quadro geral e daí isso vai gerar só benefícios, tanto para a empresa quanto para o colaborador, porque a bagagem quem sai de conhecimento é o colaborador e ele vai levar isso para onde ele for. Como você pode ver, a avaliação de desempenho é um dos processos mais importantes e complexos da gestão de pessoas. Neste capítulo, você terá a oportunidade de estudar os diferentes métodos, os cuidados necessários para avaliar, os erros e tendências dos avaliadores. Você encontrará exemplos também do que acontece com as empresas que utilizam a avaliação de desempenho como forma de desenvolvimento. Por isso, aproveite e estude seu caderno.